Você já imaginou encarar a pessoa que destruiu sua autoestima, bem ali, na frente de todo mundo que vocês conhecem? Pois é. Maya passou 10 anos reconstruindo a vida que o ex-marido dela tinha demolido. Tijolo por tijolo, ela se reergueu das ruínas que ele deixou para trás. Mas numa noite de reencontro da turma do colégio, ele decidiu que era hora de derrubar tudo de novo. Ele subiu no palco, pegou o microfone e começou a pintar ela como uma fracassada. Uma mulher vazia. Uma interesseira que vendeu a alma por uma vida de luxo. Ele achou que tinha ela na mão. Achou que ninguém ia enxergar a verdade. O que ele não imaginava era que a nova vida dela e o novo marido iam cruzar aquela porta. Agora fica comigo até o final dessa história, porque o que acontece naquela sala de festas vai te fazer repensar tudo o que você acha que sabe sobre superação, sobre relacionamentos tóxicos e sobre a força que a gente nem sabe que tem. E quando você chegar no final, me conta nos comentários se você não sentiu vontade de aplaudir de pé. O convite estava jogado na bancada de mármore da cozinha há 3 semanas, um retângulo cor de creme, elegante, com um brasão dourado em alto relevo. Reencontro de 10 anos da turma de 2014 do Colégio Northgate. Maya passou os dedos pelo papel grosso, sentindo aquele nó familiar apertar no estômago. Não era o reencontro em si que a aterrorizava, era ele, Mark. Só de pensar no nome, uma dor fantasma atravessava o peito dela. Como um membro amputado que a gente ainda sente, mesmo sabendo que não está mais ali. O marido dela, Rowan Ashford, entrou na cozinha com aquela presença silenciosa que contrastava com tudo que ela conhecia antes. Rowan era feito de uma pedra diferente. Enquanto Mark era barulho, ambição escancarada, ego inflado, Rowan era a força inabalável de uma montanha. Ele colocou a mão no ombro dela, um toque gentil, mas os olhos já tinham captado tudo. Você está pensando naquilo de novo, ele disse. A voz dele era como um trovão distante, grave e reconfortante. Não era uma pergunta. Maya soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. É ridículo, ela murmurou. Porque eu ainda deixo ele ter esse poder sobre mim. Já faz 7 anos desde o divórcio. Rowan começou a fazer círculos lentos com o polegar nas costas dela. Porque feridas cicatrizam, May, mas cicatrizes ficam. Ele foi seu primeiro tudo. Esse tipo de história não evapora assim. Ele entendia mais do que qualquer a teia complicada do passado dela. Ele conhecia a versão que Mark contava para o mundo. O jovem advogado ambicioso e a esposa simples e dedicada que simplesmente não conseguiu acompanhar. Mas Rowan sabia a verdade. As críticas constantes, a manipulação psicológica, o jeito sistemático como Mark tinha desmontado a confiança dela até ela se sentir um fantasma na própria vida. Eu não quero ir, ela sussurrou, virando para encarar ele. Os olhos de Rowan, da cor de uísque envelhecido, não tinham nenhum julgamento. Só um afeto profundo e inabalável, que depois de 4 anos de casamento, às vezes ainda parecia bom demais para ser verdade. Então a gente não vai, ele disse simplesmente. Era assim que Rowan funcionava. Ele nunca empurrava. Oferecia refúgio, um lugar seguro para ela pousar. E era exatamente essa qualidade que fazia ela querer ser mais forte. Não, eu tenho que ir. Se eu não for, ele ganha. Ele vai contar para todo mundo que eu tive medo de aparecer, que estou me escondendo. Ela olhou ao redor da cozinha deles, um espaço amplo de vidro e aço inoxidável, com vista para as luzes brilhantes do centro de Chicago do apartamento de cobertura deles. Ele vai dizer que estou me escondendo na minha gaiola dourada. A frase era uma citação direta do último e-mail de Mark, um texto venenoso que ele mandou depois de descobrir que ela tinha ficado noiva de Rowan. Um homem cujo patrimônio eclipsava os sonhos mais loucos de Mark. Mark tinha construído uma carreira bem-sucedida como advogado de causas de alto perfil. Mas Rowan Ashford era dono do tipo de riqueza geracional que fazia homens como Mark se sentirem pequenos. E Mark odiava se sentir pequeno. O que ele diz é um reflexo dele, não de você, Rowan murmurou, puxando ela para um abraço gentil. Ela respirou o perfume dele, sândalo e linho limpo. Um universo inteiro de distância da colônia cara e sufocante de Mark, que sempre cheirava a insegurança. Intelectualmente eu sei disso, ela disse, a voz abafada contra o peito dele. Mas emocionalmente eu ainda sou aquela menina de 24 anos que acreditava em tudo que ele dizia sobre mim. Que eu tinha sorte de ter ele. Que eu não era inteligente o suficiente, ambiciosa o suficiente, interessante o suficiente por conta própria. A noite do reencontro chegou como uma nuvem de tempestade em câmera lenta.
Maya estava parada na frente do espelho, de corpo inteiro no closet deles, um espaço maior do que o primeiro apartamento que ela dividiu com Mark. Ela usava um vestido azul safira, um modelo simples e elegante que Rowan tinha escolhido. Era discreto, mas a cor fazia os olhos azuis dela brilharem como chamas, e o corte insinuava a força que ela tinha construído, tanto na academia quanto na alma. Ela tinha passado os últimos 4 anos redescobrindo a mulher que Mark tentou apagar. Com o incentivo silencioso de Rowan, ela voltou a estudar, terminando o diploma de História da Arte que tinha abandonado para sustentar a carreira jurídica de Mark. Ela abriu uma pequena, mas bem-sucedida firma de consultoria, ajudando colecionadores particulares a autenticar e organizar suas aquisições. Ela não era mais só a ex-esposa de Mark ou a esposa de Rowan. Ela era Maya Ashford, respeitada, competente, dona de si mesma. Então por que ela se sentiu uma impostora na própria pele naquela noite? Você está deslumbrante. A voz de Rowan na porta fez ela pular. Ele estava encostado no batente, já de terno, uma obra-prima Tom Ford perfeitamente ajustada, que fazia ele parecer menos um empresário e mais uma estrela de cinema. Mas os olhos dele não estavam no vestido, estavam no rosto dela. Mas você também parece que está prestes a enfrentar um pelotão de fuzilamento. Ela deu um sorriso fraco. Dá no mesmo. Ele caminhou até ela, as mãos encontrando a cintura dela. Ele vai tentar te afetar, May. Vai usar os velhos amigos de vocês como plateia. Vai bancar a vítima, o ex-marido magnânimo que está tão preocupado com você. Ele imitou o tom pomposo de Mark com perfeição. Vai insinuar que você deu um golpe, que não passa de uma interesseira. Vai tentar invalidar tudo que você construiu. Eu sei, ela disse, a voz tensa. E o que você vai fazer? Maya olhou para o reflexo dela, para a mulher que a encarava de volta. O medo ainda estava ali, um tremor fraco por trás dos olhos. Mas por baixo dele, alguma coisa diferente estava se agitando. Uma faísca de desafio. A mulher com quem Mark casou teria desmoronado. A mulher que Rowan amava era feita de material mais resistente. Eu vou sorrir, ela disse, a voz ganhando força. Vou ser educada. E não vou deixar ele me ver sangrar, sob hipótese nenhuma. Os lábios de Rowan se curvaram num sorriso orgulhoso. Ele deveria estar num jantar beneficente naquela noite, um compromisso anterior que não podia cancelar. Ele se juntaria a ela no reencontro mais tarde, se conseguisse sair a tempo. Pelas primeiras horas, ela estaria por conta própria. Era um teste. Ela sabia. O Everest pessoal dela. Enquanto o carro com o motorista cortava as ruas da cidade, cada quilômetro a levava mais perto do clube de campo Northgate, local do reencontro, e uma década para trás no tempo. Ela apertava a bolsa de festa, os nós dos dedos brancos. Não era só sobre ver Mark, era sobre encarar os fantasmas de quem ela costumava ser e provar de uma vez por todas que a gaiola dourada não era uma prisão, mas uma fortaleza que ela mesma tinha ajudado a construir. E naquela noite, pela primeira vez, ela estava pronta para defendê-la. O clube de campo Northgate era exatamente como ela lembrava. Um monólito de tijolos esparramado, cheio de dinheiro velho e tradição sufocante. O ar dentro do salão nobre estava denso com os fantasmas de inseguranças adolescentes, agora mascarados por perfumes caros, sorrisos forçados e o zumbido discreto de quem está tentando mostrar que venceu na vida. Era uma sinfonia de nostalgia e arrependimento, e Maya sentiu uma onda disso lavar sobre ela quando atravessou a porta. Por um momento ela ficou paralisada. Um alvo fácil. Rostos se viraram. Sussurros irromperam como fogo no mato. Ela conseguia sentir o peso coletivo de 10 anos de fofoca se assentando sobre ela. Aquela é Maya Vale. Sabe, a ex do Mark. Você soube com quem ela casou agora? Aí uma voz familiar cortou o barulho. May, meu Deus, você veio! Jessica Tran, a melhor amiga dela desde o jardim de infância, se desvencilhou de um pequeno grupo e a envolveu num abraço apertado. Jess, agora uma pediatra afiada com 2 filhos e um brilho perpetuamente cansado mas feliz, tinha sido a rocha dela durante o divórcio. Ela era uma das poucas que tinha enxergado as rachaduras na fachada perfeita de Mark desde o começo. Eu quase não vim, Maya admitiu, a voz tensa de nervosismo. Bom, você está incrível, tipo, não mexe comigo, vou botar fogo em tudo. Incrível. Jess segurou ela pelos ombros, avaliando. Essa cor em você é um movimento de poder. Maya conseguiu um sorriso genuíno. É minha armadura pra noite. Ótimo.
Você vai precisar. O chacal está segurando a corte perto do bar. Os olhos de Maya instintivamente seguiram o olhar de Jess, e lá estava ele. Mark. Ele não tinha mudado muito fisicamente. Ainda tinha o mesmo cabelo loiro arenoso, o corpo atlético dos tempos de futebol americano na faculdade, e o sorriso que conseguia vender gelo para esquimó. Ele estava cercado por uma plateia atenta. Velhos companheiros de time, ex-líderes de torcida, as pessoas que sempre orbitaram ao redor dele. Ele gesticulava com um copo de uísque na mão, a voz carregando pelo salão, cheia daquele charme fácil e ensaiado que um dia a tinha cativado. Ele ainda não a tinha visto. O coração dela martelava contra as costelas, um pássaro frenético preso numa gaiola. Respira, May, só respira. Vem, Jess disse, agarrando a mão dela e puxando ela para um canto mais tranquilo. Vamos botar uma bebida em você, e você pode me contar tudo sobre aquele negócio de arte em Florença. Eu preciso viver através de alguém que não passa o dia olhando fotos de erupções cutâneas. Pela hora seguinte, Maya conseguiu existir numa bolha cuidadosamente construída. Ela e Jess reconectaram com algumas pessoas genuinamente gentis do passado delas. David Chen, o nerd simpático que agora era um desenvolvedor de aplicativos bem-sucedido, e Sarah Bell, a artista quieta que era dona de um negócio próspero de design floral. As conversas eram leves, seguras. Falaram sobre carreiras, famílias, o absurdo de envelhecer. Maya se viu relaxando aos poucos, o nó no estômago afrouxando a mordida de morte. Talvez não fosse tão ruim assim. Talvez ele simplesmente fosse ignorar ela. Era uma esperança tola. Ela viu o momento exato em que ele a notou. O sorriso dele vacilou por uma fração de segundo. Os olhos, aquele azul pálido e gelado que ela um dia achou tão bonito, se estreitaram levemente. Um predador localizando a presa. Ele se desculpou do grupo dele, os movimentos suaves e deliberados enquanto começava a serpentear pelo salão em direção a ela. Jess apertou o braço dela. Hora do show, ela murmurou baixinho. Lembra quem você é? Maya endireitou os ombros, os dedos apertando ao redor do copo gelado de água com gás. Ela não ia correr, não ia se esconder. Maya, quase não te reconheci, Mark disse parando na frente delas. A voz dele era uma bainha de seda sobre uma lâmina. Os olhos fizeram uma varredura lenta e deliberada do corpo dela, dos saltos de grife aos brincos de pérola simples, demorando um momento na aliança de safira e diamantes que Rowan tinha dado a ela. Era um olhar desenhado para ser ao mesmo tempo apreciativo e desdenhoso, como se estivesse avaliando gado. Você se arruma bem, era o mesmo elogio de mão dupla que ele tinha usado por anos. Você está bonita hoje à noite, Maya. É incrível o que um pouco de esforço consegue fazer. A Maya antiga teria corado e gaguejado. A Maya nova encontrou o olhar dele sem piscar. Olá, Mark, você não mudou nada. Ela entregou a frase com um tom frio e neutro, deixando a ambiguidade pairar no ar. Uma sombra de irritação cruzou o rosto dele antes de ser mascarada pelo charme de marca registrada. Ainda o mesmo Mark de sempre, trabalhando duro, lutando a boa luta. Ele virou o sorriso para Jess. Jess, que bom te ver. Como está a família? Ele estava fazendo o papel do cara simpático e amigável, a pessoa maior. Era uma performance calculada para as pessoas que agora sutilmente observavam a interação deles. Estamos ótimos, Mark, Jess respondeu, o tom seco e frio. A atenção de Mark voltou para Maya. Então, ouvi dizer que parabéns estão em ordem. Você fisgou o peixe grande, Rowan Ashford. Impressionante. Deve ser bom não ter que se preocupar com mais nada. O primeiro tiro tinha sido disparado. Era sutil. Uma insinuação cuidadosamente formulada lançada na frente dos colegas deles. Você não conquistou sua vida, você casou com ela. Eu estou muito feliz, Mark, Maya disse simplesmente recusando a isca. Ah, tenho certeza que está. É um longo caminho do nosso apartamentinho em Wrigleyville, não é? Ele riu, um som que deveria parecer compartilhado e nostálgico, mas tinha algo afiado e amargo na borda. Lembra como a gente contava centavos para poder pagar uma pizza na sexta à noite? Imagino que agora você come em pratos de ouro, né? Ele estava construindo a narrativa dele peça por peça. Ele era o cara pé no chão que todo mundo lembrava, o cara que construiu o sucesso do zero. Ela era a que tinha pegado um atalho, que tinha abandonado a história compartilhada deles por uma vida de luxo não merecido. Ele estava criando um desequilíbrio de poder, se posicionando como o herói identificável, e ela como a elite distante e incompreensível. Eu lembro muito bem da nossa história, Mark, ela disse, a voz baixando um tom, uma ponta de aço entrando no tom dela.
Eu lembro de tudo. O sorriso dele enrijeceu. Ele sabia que ela não estava falando só da pizza. Ela estava falando das noites que ficou acordada digitando as petições dele, das entrevistas de emprego promissoras que ela recusou para poder apoiar os sonhos dele, da herança da avó dela que pagou as taxas do exame da ordem dele, um investimento que ele há muito tinha esquecido de mencionar. Ele estava prestes a retrucar quando alguém deu um tapa no ombro dele. Era Tom Riley, o ex-quarterback e um dos seguidores mais fiéis de Mark. Mark, cara, a gente vai fazer os brindes. Você tem que falar algumas palavras. O rosto de Mark se iluminou. Uma plateia, um microfone. Era o habitat natural dele. Ele deu a Maya um último sorriso condescendente. Você vai ter que me dar licença. Alguns de nós ainda precisam fazer networking. Ele se virou e caminhou em direção ao palco, deixando Maya parada na esteira silenciosa e turbulenta da chegada dele. Jess soltou um assobio baixo. O narcisista pousou e está se preparando para uma execução pública. Maya observou ele subir no palco, o sangue gelando nas veias. Isso era pior do que ela tinha imaginado. Ele não ia só humilhá-la numa conversa particular, ia fazer na frente de todo mundo. O tilintar de uma faca contra uma taça de champanhe cortou a conversa do salão. Um som agudo e penetrante que exigia atenção. Todas as cabeças se viraram para o pequeno palco improvisado onde Mark estava, banhado pela luz quente de um holofote. Ele segurava um microfone numa mão e o copo de uísque meio vazio na outra, parecendo absolutamente o mestre de cerimônias. Para qualquer um que não o conhecesse, ele parecia confiante, charmoso e completamente à vontade. Maya sabia que não era bem assim. Ela reconhecia o brilho predatório nos olhos dele, a tensão sutil no maxilar. Esse era Mark no elemento dele, um tribunal dos pares dele, e ele era ao mesmo tempo promotor e testemunha principal. E aí, pessoal, ele começou, a voz retumbando pelos alto-falantes. Um coro de aplausos e assobios respondeu. É tão bom ver todos vocês. 10 anos. Dá para acreditar? Alguns de nós parecem um pouco mais velhos. Ele pausou para as risadas. Alguns de nós parecem um pouco mais ricos. Os olhos dele varreram a sala e pousaram por um segundo apontado em Maya. E alguns de nós só estão felizes de ainda estar de pé. Ele era um mestre da insinuação. Cada palavra era uma pedrinha cuidadosamente escolhida jogada no lago da opinião pública para criar ondulações de especulação. Maya estava rígida. A mão de Jess uma presença quente e estabilizadora nas costas dela. Ela conseguia sentir os olhares curiosos dos colegas de turma, os rostos uma mistura de intriga e pena. Eu olho ao redor dessa sala e vejo muitas histórias de sucesso. Mark continuou, o tom mudando para uma sinceridade fingida. Médicos, empreendedores, pais, pessoas que trabalharam pra caramba para construir algo real, algo de que possam se orgulhar. Ele tomou um gole do uísque, deixando a declaração pairar no ar. O subtexto era claro. Sucesso de verdade era conquistado através de luta, não de casamento. O olhar dele encontrou Maya de novo, dessa vez segurando. Ele ergueu o copo num brinde debochado. E eu quero dar um salve especial para minha ex-esposa, Maya Vale. Um murmúrio percorreu a multidão. Era audacioso, mesmo para Mark, chamá-la pelo nome de solteira, fazer isso tão publicamente. Era uma jogada calculada para arrancar dela a identidade atual e arrastá-la de volta para um passado que ele controlava. Alguns de vocês talvez não saibam, mas Maya e eu fomos namoradinhos de colégio. A gente construiu uma vida juntos do nada. Ele balançou a cabeça, um sorriso triste e nostálgico brincando nos lábios. Eu coloquei tudo que eu tinha na minha carreira, em construir um futuro pra gente, e ela estava bem ali do meu lado por um tempo. A frase por um tempo estava carregada de um veneno delicado. Sugeria que ela tinha abandonado a missão, que não tinha tido a fortaleza para ver a luta até o fim. As mãos de Maya se fecharam em punhos ao lado do corpo. Ela conseguia sentir o sangue pulsando nos ouvidos. Ele estava reescrevendo a história deles em tempo real, se pintando como o marido trabalhador e abandonado. A vida leva a gente em direções diferentes, ele continuou, a voz pingando falsa magnanimidade. Caminhos divergem, pessoas mudam, e enquanto o meu caminho foi talvez um pouco mais íngreme, um pouco mais difícil, eu não trocaria a batalha por nada. Isso constrói caráter, ensina o que é realmente importante. Ele estava tecendo uma teia e ela estava no centro. Cada palavra era desenhada para diminuí-la, para enquadrar a felicidade atual dela como superficial e não merecida. Ele estava jogando com o clichê clássico da interesseira, uma narrativa tão velha quanto o tempo e igualmente eficaz.
Ele sabia que numa sala cheia de pessoas que passaram a última década subindo escadas corporativas e pagando financiamentos, a história de luta dele seria muito mais identificável do que a história dela de casar com um bilionário. Uma mulher perto delas, alguém que Maya vagamente lembrava como uma líder de torcida chamada Tiffany, sussurrou para a amiga alto o suficiente para ser ouvida. Nossa! Eu sempre me perguntei o que aconteceu com eles, ele parecia tão arrasado. O estômago de Maya revirou. Estava funcionando. Ele estava lançando o feitiço dele, e todos estavam caindo. Mas sabe, Mark disse, se inclinando para o microfone, a voz baixando para um tom confidencial, quase confessional. Eu me preocupo com ela às vezes. Me preocupo mesmo. Ele olhou diretamente para Maya agora, os olhos cheios de uma preocupação teatral que fez a pele dela se arrepiar. Quando você recebe tudo de mão beijada, você pode perder o contato com a realidade. Pode esquecer quem você é, de onde veio. Pode esquecer as pessoas que estavam lá por você, quando você não tinha nada. Essa era a primeira pedra de verdade. Não era uma acusação direta, mas uma expressão de preocupação. Era uma peça magistral de manipulação, enquadrando a crueldade dele como bondade. Ele não estava atacando ela, estava preocupado com ela. Ele era o cara bom, o ex-marido carinhoso que só queria o melhor para ela. O silêncio na sala era ensurdecedor. Todo mundo estava olhando para ela, esperando a reação. Uma lágrima, uma negação, uma explosão de raiva. Qualquer resposta emocional seria uma vitória para ele. Prova de que as palavras dele tinham acertado o alvo. Maya respirou fundo, devagar e deliberadamente. Lembrou das palavras de Rowan. Ele vai tentar invalidar tudo que você construiu. Lembrou da própria promessa. Não vou deixar ele me ver sangrar. Ela ergueu o queixo levemente. Não desviou o olhar de Mark e fez algo que ele não esperava. Ela sorriu. Não era um sorriso grande, nem feliz. Era pequeno, sereno e completamente ilegível. Era o sorriso de uma mulher que sabia de um segredo que ele não conseguia compreender. A falta de reação pareceu desestabilizá-lo. Ele esperava uma rachadura na compostura dela, um sinal de fraqueza que pudesse explorar. Não viu nenhum. Ele vacilou por um momento, o charme caipira evaporando, revelando a animosidade crua por baixo. Ele se recuperou rapidamente, terminando o brinde com uma floreada. Então, um brinde para a turma de 2014, ao trabalho duro, ao sucesso de verdade, e a nunca esquecer quem você é. Uma salva de palmas hesitante quebrou a tensão, mas era relutante. Mark tinha forçado um pouco a mão. O ataque tinha sido pessoal demais, direto demais. Ele tinha deixado as pessoas desconfortáveis. Mas o estrago estava feito. A primeira pedra tinha sido lançada, e Maya sabia que era só uma questão de tempo até o resto da multidão se sentir encorajado a pegar as deles. O brinde de Mark mudou a atmosfera da sala. Era como se ele tivesse puxado um fio que começou a desfiar o tecido social educado da noite. O ar, que antes estava cheio de reminiscências alegres, agora estava carregado com o zumbido elétrico da fofoca. Maya se sentia como um espécime debaixo de um vidro, objeto de 100 conversas silenciosas. Os sussurros estavam em todo lugar, discretos mas palpáveis. Ela conseguia ver nos olhares rápidos de soslaio, nas cabeças inclinadas juntas em aglomerações conspiratórias, nos silêncios súbitos que caíam quando ela passava por um grupo. Jess, ferozmente leal, tentou fazer interferência. Não dá ouvido para eles, May. São abutres. Se alimentam disso. Mas os julgamentos eram impossíveis de ignorar. Eram sutis, entregues não em acusações abertas, mas na formulação cuidadosa de perguntas. Maya, que bom te ver. Era Bethany Wells, uma mulher que tinha atingido o auge no colégio como a rainha das abelhas, e agora parecia desesperada para se agarrar a qualquer aparência de relevância social. O sorriso era largo, mas os olhos eram afiados e investigativos. A gente ficou tão surpreso de saber de você e do Mark. Vocês pareciam tão perfeitos. E aí, uau, Rowan Ashford. Deve ter sido um turbilhão. A implicação era clara. Como alguém como você conseguiu alguém como ele tão rápido? Tem sido 4 anos maravilhosos, Maya respondeu uniformemente, recusando elaborar. A brevidade era um escudo, mas Bethany viu como um desafio. Imagino. Eu vi sua foto na Chicago Monthly no inverno passado daquele jantar beneficente do hospital. A Fundação Ashford, né? Deve ser incrível fazer parte disso. Tão diferente de, sabe, vendas de bolo e reuniões de pais e mestres. A risada de Bethany era quebradiça.
Era uma tática clássica de garota má, fingir admiração, enquanto simultaneamente destacava as diferenças percebidas para criar uma sensação de alteridade. Ela estava lembrando todo mundo que Maya não pertencia mais ao mundo deles. Antes que Maya pudesse responder, Scott Peterson, um dos antigos companheiros de futebol de Mark, se aproximou com ar presunçoso, uma cerveja na mão e um olhar de superioridade no rosto. Vale ou Ashford? Sei lá. O Mark estava contando pra gente sobre os velhos tempos. Cara, a gente era duro naquela época, mas a gente se divertia, né? Nada supera ganhar seu primeiro salário de verdade, sabe? Ele deu um tapa em Mark, que convenientemente tinha reaparecido por perto. Esse cara é um assassino no tribunal. Construiu a firma do zero. Você deve ter muito orgulho dele. A pergunta era uma cutucada deliberada desenhada para forçá-la numa posição desconfortável. Se concordasse, validava Mark. Se discordasse, parecia amarga. A ambição de Mark sempre foi uma das qualidades definidoras dele, ela disse. A voz uma superfície cuidadosamente polida. Era a verdade, mas desprovida de qualquer calor. Mark passou o braço pelos ombros de Scott, fazendo o papel do líder magnânimo. Ah, isso é história antiga, Scott. Todos nós seguimos para coisas maiores e melhores. Ele olhou para Maya. Alguns de nós só tiveram que subir uma escada mais alta para chegar lá. Os sussurros ficaram mais altos, os julgamentos mais pronunciados. Cada interação era um pequeno corte de papel, insignificante sozinho, mas coletivamente estavam começando a sangrar a determinação dela. Mark tinha envenenado o poço com sucesso. Ele tinha enquadrado a narrativa, e agora os aliados dele estavam reforçando. Eles o viam como o homem que se fez sozinho, o cara identificável do passado compartilhado deles. Viam ela como uma outsider que tinha trocado o bilhete por uma vida fácil. A parte mais dolorosa era o silêncio dos que deveriam saber mais. Pessoas que ela tinha considerado amigas. Pessoas que tinham ido ao primeiro apartamento dela e de Mark, que tinham visto ela trabalhando em 2 empregos para sustentar eles enquanto ele estava na faculdade de Direito. Agora ficavam paradas, os rostos desviados, sem querer desafiar a versão de Mark dos eventos. O silêncio deles era uma forma de cumplicidade, um endosso silencioso da crueldade dele. Alimentava o medo mais profundo dela, que Mark estivera certo o tempo todo. Que ela era esquecível, insignificante, as contribuições dela facilmente apagadas da história. Ela se retirou para uma pequena mesa vazia no canto, precisando de um momento para respirar. O salão parecia estar se fechando sobre ela, a música alegre, um contraponto zombeteiro ao turbilhão no peito. Ela observou Mark trabalhar a sala, rindo, apertando mãos, aceitando tapas nas costas. Ele brilhava com a confiança do vencedor. Ele não estava só envergonhando ela, estava mobilizando apoio, solidificando seu status social às custas dela. Esse era o motivo oculto dele, ela percebeu. Não era só sobre machucá-la, era sobre poder. No pequeno mundo compartilhado de ex-alunos do colégio Northgate, ele estava restabelecendo a dominância dele. Estava acertando uma conta que não tinha nada a ver com o casamento deles, e tudo a ver com o ego frágil dele, que tinha sido ferido por ela ter casado com um homem muito mais bem-sucedido do que ele jamais poderia esperar ser. Uma figura se aproximou da mesa dela, e ela se preparou para outro ataque. Mas era David Shen, o desenvolvedor de tecnologia quieto de antes. Ele segurava 2 garrafas de água, oferecendo uma para ela. Pensei que você podia precisar disso, ele disse, os olhos gentis. Ele está sendo um idiota de marca maior. Lágrimas picaram os olhos de Maya, uma pontada aguda e súbita de gratidão. Obrigada, David. Eu lembro como você me ajudava com o dever de cálculo na biblioteca, mesmo quando estava sobrecarregado com as suas próprias coisas, ele disse sentando. E eu lembro de você me emprestando 20 pratas para um ingresso de show quando meu pai tinha cortado minha mesada. Você sempre foi uma das pessoas boas, May. O simples ato de decência dele foi uma tábua de salvação num mar de julgamento. Era um lembrete de que nem todo mundo tinha comprado as mentiras de Mark. Ele está contando para todo mundo que eu sou uma espécie de mulher mantida, ela disse, a voz tremendo levemente. David bufou. Qualquer um que acredita nisso é idiota. Mark sempre foi um especialista em parecer bem fazendo outras pessoas parecerem mal. Algumas coisas nunca mudam. A conversa tranquila deles foi uma breve trégua, mas foi interrompida pelo estrondo da voz de Mark mais uma vez. Ele estava de volta no palco, uma bebida fresca na mão. Tá bom, pessoal, se acalmem.
Se acalmem, ele chamou. Alguns de nós estávamos conversando, e a gente pensou que seria divertido compartilhar algumas histórias de onde eles estão agora. Mas vamos deixar interessante. Vamos falar sobre nosso maior fracasso no caminho para o sucesso, porque é aí que o aprendizado real acontece, certo? Os olhos dele encontraram Maya do outro lado da sala, e um sorriso lento e cruel se espalhou pelo rosto dele. Ele estava elevando as apostas, se preparando para desferir o golpe fatal. Ele ia transformar a vida dela num conto de advertência. O novo jogo de Mark era um golpe de mestre de guerra psicológica. Ao enquadrar como uma discussão sobre fracasso, ele deu a si mesmo licença para ser brutalmente pessoal, sob o disfarce de reflexão honesta. Ele começou com uma história autodepreciativa sobre seu primeiro empreendimento fracassado. Um negócio de cortar grama no colégio que encantou a multidão e cimentou a imagem dele como um cara identificável e humilde. Depois passou o microfone para alguns amigos que compartilharam anedotas sanitizadas sobre investimentos ruins ou tropeços na carreira, todos com finais arrumados e felizes. Era tudo um preâmbulo cuidadosamente construído, um aquecimento para o evento principal. Maya observava, o pavor crescendo a cada orador. Ela sabia que o microfone estava se movendo com propósito, uma arma sendo passada de mão em mão até chegar ao alvo pretendido. A sala era uma panela de pressão, e ela estava no centro. Finalmente, Mark retomou o palco. Isso foi ótimo, pessoal, uma verdadeira lição de resiliência. Ele pausou, a expressão mudando para uma de profunda e dolorosa contemplação. Mas me faz pensar num tipo diferente de fracasso. Não um fracasso de negócios, mas um pessoal. Ele olhou pela multidão, o olhar passando por Maya como se estivesse apenas falando para a sala em geral. Mas o foco da energia dele era inconfundível. Você pode ter todo o sucesso do mundo, mas não significa muito se você perder a si mesma no caminho. Eu conheci alguém uma vez que tinha tanto potencial, tanta luz. Ela era uma artista, brilhante. Ela poderia ter feito qualquer coisa. A respiração de Maya travou. Ele estava falando dela. Estava falando das pinturas que ela costumava criar, da paixão que ela derramava em telas no pequeno apartamento-estúdio que eles um dia compartilharam. A paixão que ele primeiro encorajou, depois lentamente, metodicamente extinguiu com suas críticas e indiferença. Mas ela ficou com medo. Mark continuou, a voz ressoando com pena. Ela deixou o medo de fracassar paralisá-la. Ela desistiu dos sonhos dela. Escolheu o caminho fácil, uma vida confortável, uma casa bonita. Mas a que custo? O que acontece quando você troca sua alma por segurança? As palavras a atingiram com a força de um golpe físico. Era a narrativa exata que ele tinha usado para controlá-la por anos. Ele a convenceu de que a arte dela era um hobby infantil, que as ambições dela eram irrealistas, e que o único valor real dela estava em apoiar ele. Agora ele estava apresentando essa realidade distorcida como uma história trágica de autoria dela mesma. Estava apagando o papel dele como arquiteto da insegurança dela e se reposicionando como a testemunha enlutada da queda dela. Estava desfiando ela fio por fio na frente de todos que eles conheciam. E a parte mais triste, ele disse, a voz baixando quase para um sussurro, é que eu não acho que ela nem percebe o que perdeu. Ela está vivendo numa bela gaiola dourada, mas esqueceu como voar. Ele finalmente virou o olhar diretamente para ela, os olhos cheios de uma mistura gelante de pena e desprezo. Eu olho para ela agora, e tudo que eu vejo é um fantasma da menina que eu conheci. E isso, meus amigos, é uma tragédia. Silêncio. Denso, sufocante silêncio. Ele tinha conseguido. Tinha pintado ela como uma casca oca, um fracasso não de carreira, mas de caráter. Uma mulher que tinha vendido a própria essência por uma vida de luxo. Era um retrato perfeito e condenatório, e nos rostos chocados e piedosos dos colegas dela, ela podia ver que eles acreditavam nele. As paredes cuidadosamente construídas da compostura dela começaram a desmoronar. O vestido safira parecia uma fantasia. A confiança dela, uma máscara frágil. Por baixo, ela era aquela garota de 24 anos de novo, a que olhava no espelho e via apenas o que Mark dizia que estava lá. Não o suficiente. Nunca o suficiente. A sala começou a girar, os rostos se borrando num caleidoscópio de julgamento. Os sussurros não eram mais sussurros, eram um rugido nos ouvidos dela. Interesseira, fracassada, vazia, fantasma. Jazz agarrou a mão dela, os nós dos dedos brancos. Maya, respira. Ele está mentindo. É tudo mentira. Mas as mentiras eram tão potentes porque eram construídas ao redor de um núcleo dos próprios medos enterrados dela.
Será que ela tinha escolhido o caminho fácil? A vida dela com Rowan, por mais maravilhosa e amorosa que fosse, era uma bela distração do próprio potencial abandonado? O veneno de Mark estava funcionando porque estava ativando um veneno que ela carregava dentro de si mesma há anos. Ele tinha ganhado, tinha despido ela, exposto às inseguranças mais profundas dela e invalidado toda a existência dela em menos de 5 minutos. Ele desceu do palco, sem olhar para ela, o trabalho completo. Foi imediatamente cercado por amigos solidários oferecendo tapinhas de consolo no ombro, as expressões deles confirmando que o viam como a parte nobre ferida. Maya sentiu uma necessidade desesperada de fugir, de correr da sala, dos olhares piedosos, do peso sufocante da narrativa de Mark. Ela deu meio passo em direção à saída, a visão afunilando, e então as grandes portas do salão no fundo da sala se abriram. Um homem entrou. Ele não era barulhento ou ostentoso, mas a presença dele pareceu sugar o próprio ar da sala. Ele era alto e impecavelmente vestido, mas era a aura de autoridade quieta e inabalável que comandava a atenção instantânea. Ele ficou parado por um momento, os olhos cor de uísque varrendo a multidão com uma inteligência calma e perspicaz. Ele não estava procurando ninguém em particular, mas todo o ecossistema social da sala pareceu mudar e se recalibrar ao redor dele. Os sussurros começaram de novo, mas dessa vez eram diferentes. Não estavam cheios de fofoca e julgamento, mas de admiração e descrença. Aquele é... Meu Deus, é sim, é Rowan Ashford. Ele a viu. Do outro lado da sala lotada, os olhos dele encontraram os dela. O barulho, o julgamento, o peso esmagador das palavras de Mark, tudo pareceu se esvair para o segundo plano. Ele não sorriu, não precisava. O olhar dele era uma tábua de salvação, uma promessa silenciosa. Estou aqui. Ele começou a caminhar em direção a ela, o passo tranquilo e deliberado. A multidão se abriu para ele como o mar vermelho. Mark, no meio do círculo de simpatizantes, se virou para ver o que tinha causado a comoção. O rosto dele, corado de vitória momentos antes, ficou flácido. A cor drenou, deixando para trás uma palidez pastosa e chocada. O caçador acabara de perceber que um predador muito maior e mais perigoso tinha entrado no território dele. A entrada de Rowan não foi uma chegada. Foi um evento. Ele se moveu pelo salão com uma economia de movimento que falava de um homem completamente confortável na própria pele. Um homem para quem salas como essa não eram um palco para performance, mas simplesmente um espaço a ser ocupado. O olhar coletivo dos ex-alunos do Colégio Northgate o seguiu, uma onda de admiração silenciosa e reavaliação frenética, se espalhando pela multidão. Esse não era apenas um homem bem-sucedido. Era um escalão diferente de existência. Um nome que eles liam no Wall Street Journal, não no jornal local. Mark e seu séquito estavam congelados no meio da frase, a bolha de autocongratulação instantaneamente estourada. O rosto de Mark era uma tela de emoções conflitantes, descrença, fúria e uma consciência súbita e clara do próprio status provinciano. Ele, que tinha acabado de passar a última hora meticulosamente construindo sua imagem como o rei autodidata do pequeno lago deles, estava agora cara a cara com um oceano. Rowan nem olhou na direção de Mark. O foco dele estava inteiramente em Maya. Quando se aproximou, ele viu o tremor nas mãos dela, o brilho de lágrimas não derramadas nos olhos, o jeito frágil como ela se mantinha de pé. A expressão dele, que tinha sido neutra e observadora, suavizou com uma ternura protetora e profunda que era destinada apenas a ela. Ele a alcançou, e sem uma palavra, pegou a mão dela. Os dedos dele eram quentes e fortes, uma âncora sólida no mar turbulento de pânico dela. Ele ergueu a mão dela aos lábios e pressionou um beijo gentil nos nós dos dedos. Um gesto pequeno e íntimo, que era de alguma forma mais poderoso e declaratório naquele espaço público do que qualquer pronunciamento grandioso. Desculpa o atraso, ele disse, a voz baixa e só para os ouvidos dela. O jantar foi interminável. Rowan, ela respirou, o nome dele uma prece de alívio. O que você está fazendo aqui? Você é minha esposa. Ele respondeu simplesmente, como se essa fosse a única explicação necessária no mundo. Ele voltou a atenção para Jess. Jessica, que bom te ver. Você também, Rowan, Jess disse, os olhos arregalados com uma mistura de choque e admiração. Seu timing é impecável. O olhar de Rowan finalmente se desviou de Maya, varrendo a sala. Ele absorveu os rostos atordoados, o silêncio constrangedor,
e então finalmente permitiu que seus olhos pousassem em Mark. Ele não fuzilou com o olhar, não franziu a testa, simplesmente olhou. Era um olhar calmo e avaliativo, do tipo que um geólogo daria a uma pedra comum. Naquele único olhar desdenhoso, ele despiu Mark de toda a bravata e fanfarronice, tornando-o pequeno e insignificante. Mark, recuperando parte da compostura, estufou o peito e deu um passo à frente, forçando uma bravata que claramente não sentia. Ashford, sou Mark Reynolds, ex-marido de Maya. A gente não foi apresentado formalmente. Ele estendeu a mão, uma tentativa desesperada de afirmar alguma forma de igualdade, de provar que pertencia ao mesmo ringue. Rowan olhou para a mão estendida por um longo momento, não com desprezo, mas com um tipo de curiosidade distanciada. Depois, olhou de volta para o rosto de Mark, a expressão ilegível. Ele não fez nenhum movimento para apertar. Uma apresentação não é necessária, Rowan disse, a voz quieta, mas carregando com clareza absoluta na sala silenciosa. Eu sei quem você é. A simples declaração foi devastadora. Implicava uma história, um conhecimento que ia além de um simples nome. A mão que Mark tinha oferecido ficou suspensa no ar por um segundo doloroso, antes de ele constrangidamente deixá-la cair ao lado do corpo. Uma onda de humilhação irritada subiu pelo pescoço dele. Rowan virou o corpo ligeiramente, criando uma barreira sutil, mas inconfundível entre Mark e Maya. Ele tinha tomado controle do espaço e de toda a dinâmica sem levantar a voz ou fazer um único movimento ameaçador. O poder dele não estava no que ele fazia, mas no que não precisava fazer. Eu acredito que você estava entretendo todo mundo com histórias, Rowan disse, os olhos ainda em Mark. Algo sobre fracasso? Mark engoliu em seco. Só alguns velhos amigos compartilhando histórias. Você sabe como é. Não tenho certeza se sei, Rowan respondeu, o tom ainda suave, quase conversacional. Minha esposa é uma das pessoas mais resilientes e corajosas que eu já conheci. A definição dela de sucesso pode diferir da sua. Veja, ela mede não pelo barulho que você faz, mas pela integridade quieta com que você constrói uma vida. Não pelos sonhos que você proclama alto, mas pelos que você quieta e diligentemente realiza. Cada palavra era um corte cirúrgico preciso, desmontando a própria fundação da narrativa que Mark tinha tão cuidadosamente construído. Ele não estava apenas defendendo Maya, estava redefinindo os termos de todo o debate. Maya olhava para ele, o coração inchando com um sentimento tão imenso que ela mal conseguia conter. Ele não tinha entrado batendo, punhos voando, não tinha causado uma cena. Estava defendendo ela com a inteligência dele, a dignidade dele e a crença inabalável nela. Estava mostrando a todos na sala o homem que ele era, e ao fazer isso, estava mostrando a eles a mulher que ele via quando olhava para ela. Os espectadores estavam cativados. Esse era um drama muito mais envolvente do que o monólogo autopiedoso de Mark. Era um confronto quieto e mortal de dois tipos vastamente diferentes de poder. Um era barulhento, inseguro e construído na subjugação dos outros. O outro era quieto, absoluto e enraizado em convicção. Eu acho, Rowan disse, o olhar finalmente liberando Mark e se voltando para o resto da sala. Uma ponta de aço agora subjacente ao tom calmo dele, que o jogo acabou. Ele então olhou de volta para Maya, o rosto suavizando mais uma vez. Vamos tomar um ar? Ele não esperou por uma resposta. Mantendo a mão dela firmemente na dele, começou a guiá-la para longe do epicentro tóxico da sala. A multidão, mais uma vez, se abriu para eles. Eles passaram pelos rostos atordoados, as bocas abertas, a compreensão nascendo nos olhos dos colegas de turma. Quando chegaram às portas, Maya arriscou um último olhar para trás. Mark estava parado sozinho, a antiga plateia tendo sutilmente se dispersado, não querendo ser associada com o lado perdedor. Ele parecia murcho, a vitória barata tendo virado cinzas na boca dele. Pela primeira vez naquela noite, ele parecia exatamente o que era. Um valentão que acabara de ser colocado no lugar dele. O ar fresco da noite era um bálsamo na pele corada de Maya. Rowan a guiou através de um conjunto de portas francesas para um terraço de pedra deserto com vista para o campo de golfe. O gramado bem cuidado, banhado na luz prateada da lua, era uma paisagem de calma ordenada e perfeita. Um mundo inteiro de distância do campo de batalha social lá dentro. Por um longo momento, eles ficaram em silêncio. O som distante da festa, um murmúrio abafado atrás deles. Maya finalmente soltou uma respiração trêmula,
a tensão das últimas horas se liberando do corpo dela em uma onda. Obrigada, ela sussurrou, a voz grossa de emoção. Você não precisava fazer isso. Sim, Rowan disse, virando para encará-la, as mãos dele encontrando as dela e segurando gentilmente. Eu precisava. Eu não vou ficar parado e permitir que alguém fale da minha esposa daquele jeito. Nunca. Ele me fez sentir tão pequena, ela confessou, a vergonha disso ainda grudada nela. Por um minuto ali, eu quase acreditei nele. Quase acreditei que eu era aquela pessoa que ele descreveu. Ele descreveu um fantasma, Rowan disse, a voz firme. Uma ficção que ele criou para acalmar o próprio ego. A mulher que eu vejo é uma consultora de arte brilhante que sozinha intermediou a aquisição de um Monet para um dos colecionadores mais exigentes do mundo. A mulher que eu vejo é uma parceira, minha conselheira mais confiável. A mulher que eu vejo acabou de garantir uma cadeira no conselho da Fundação de Alfabetização Infantil. Um fantasma não conseguiria fazer isso, só uma mulher formidável conseguiria. Ele estava listando as conquistas dela, não como uma defesa, mas como uma declaração de fato. Ele estava segurando um espelho, forçando ela a ver o reflexo que ele via. A verdade que o veneno de Mark tinha tentado obscurecer. Nesse momento, as portas francesas se abriram de novo. Era Mark. O rosto dele era uma máscara trovejante de raiva. A humilhação pública tinha fermentado, e a necessidade de confrontação tinha anulado qualquer senso de autopreservação. Eu preciso falar com você, ele rosnou, apontando o dedo para Maya. A sós. Rowan deu um passo à frente levemente, um escudo sutil, mas impossível. Acho que não. Isso é entre eu e ela, Mark insistiu, a voz subindo. É sobre a nossa história. Você não faz ideia do que a gente passou. Ah, mas eu acho que faço, Rowan disse, a voz baixando para um nível perigosamente quieto. O conversador calmo tinha sumido, substituído por um homem de autoridade fria e dura. Eu sei, por exemplo, sobre a herança que sua esposa recebeu da avó dela. A que pagou sua mensalidade da faculdade de Direito e as taxas do exame da ordem. Uma herança que nunca foi devolvida, nem sequer reconhecida. Suponho que isso foi parte da luta sobre a qual você construiu sua carreira. O queixo de Mark caiu. Ele parecia como se Rowan tivesse dado um tapa nele. Como? Como você sabia disso? Quando eu me apaixonei por Maya, eu fiz questão de entender tudo pelo que ela tinha passado, Rowan disse, os olhos como lascas de gelo. Eu sei sobre a oferta de emprego que ela tinha do Instituto de Arte de Chicago, a que você a convenceu a recusar porque exigiria que ela viajasse, e você precisava dela em casa para digitar suas petições e receber seus sócios para jantar. Você chamou de um sacrifício pelo nosso futuro, um termo interessante para sabotar a carreira da sua esposa para avançar a sua. Maya olhava para Rowan, atordoada. Ela tinha contado essas coisas para ele, é claro, em confissões quietas e chorosas ao longo dos anos. Mas ouvi-las expostas tão clinicamente, tão factualmente como evidência num caso contra Mark, era de tirar o fôlego. Rowan não tinha apenas escutado a dor dela. Ele tinha catalogado as injustiças. E eu sei, Rowan continuou, a voz implacável, que depois do seu primeiro grande caso, quando você comprou um Porsche para você, você disse a Maya que não tinha sobrado dinheiro suficiente para ela fazer o mestrado para o qual tinha sido aceita. Mesmo que a mensalidade fosse menos de 1/4 do preço do seu carro. Mark estava pálido, tropeçando um passo para trás. Isso não é. Era mais complicado do que isso. Era? Ou era simplesmente que o seu sucesso exigia o fracasso dela? Que para você se sentir grande, ela tinha que ser mantida pequena? Rowan deu um passo mais perto, e pela primeira vez, Mark pareceu genuinamente assustado. Você não só se divorciou dela, Sr. Reynolds. Você tentou sistematicamente desmontá-la. A confiança dela, a ambição dela, o senso de valor próprio dela. Você fala de uma gaiola dourada, mas a única gaiola em que Maya esteve foi a que você construiu para ela, tijolo por tijolo, com seus insultos, sua condescendência e seu egoísmo monumental. A verdade entregue no monotão frio e preciso de Rowan era mais condenatória do que qualquer grito raivoso. Sugou todo o oxigênio do terraço. Mark estava exposto, não como um ex-marido injustiçado, mas como um manipulador mesquinho e emocional. Os motivos ocultos dele não eram mais ocultos, estavam expostos para todos verem. Nunca foi sobre amor ou história, foi sobre ciúme. O ciúme profissional de um homem que ressentia o potencial da esposa e a amargura pessoal de um homem que não suportava vê-la feliz e próspera com outro. Então, você está correto, Rowan concluiu, a voz suavizando ligeiramente enquanto voltava o olhar para Maya.
Isso é sobre a sua história. E eu estou aqui para garantir que essa história não tenha mais o poder de machucá-la. Ele então olhou de volta para Mark, a expressão de finalidade e dispensa. Você é uma nota de rodapé na história da minha esposa, Sr. Reynolds. Eu sugiro que aprenda a aceitar isso. Com isso, Rowan pegou a mão de Maya, virou as costas para o homem boquiaberto e derrotado, e a guiou para longe do terraço, deixando Mark sozinho com os destroços das próprias mentiras. Não foi uma vitória barulhenta, mas uma quieta, uma defesa silenciosa que rugiu como um leão. Quando Rowan e Maya voltaram para o salão de festas, a atmosfera estava elétrica. O confronto no terraço não tinha sido visto, mas a mudança de poder que ocorreu quando Rowan chegou ainda era palpável. Mark entrou cambaleando um momento depois, o rosto cinzento, a bravata completamente evaporada. Ele parecia um balão esvaziado, e a visão da derrota dele era uma verdade mais potente do que qualquer fofoca. Ele evitou o olhar de todos, fazendo uma linha reta para o bar, onde virou um copo de uísque de uma vez. O feitiço estava quebrado. A narrativa que Mark tinha tecido tão cuidadosamente tinha sido rasgada em pedaços. Pessoas que tinham sido rápidas em oferecer simpatia a ele e juntar-se no julgamento de Maya agora pareciam incertas, as lealdades mudando diante de uma nova realidade inegável. Elas começaram a olhar para Maya diferente, não com pena, mas com um respeito nascente. Estavam vendo ela não através da lente contaminada de Mark, mas como a mulher que estava ao lado de Rowan Ashford, igual a ele em graça e força quieta. Jazz e David Chen correram até eles, os rostos radiantes. Isso foi, Jazz disse, procurando a palavra certa, bíblico. Eu queria ver alguém colocar ele no lugar há 10 anos. David só balançou a cabeça em admiração. Ele nem levantou a voz. Mas o verdadeiro acerto de contas ainda estava por vir. E não viria de Rowan, viria da própria Maya. Fortalecida pela defesa inabalável de Rowan, sentindo o chão sólido debaixo dos pés pela primeira vez a noite toda, ela sentiu uma mudança profunda dentro de si. O medo tinha sumido, substituído por uma raiva fria e clara. Uma raiva não apenas de Mark, mas de si mesma, por sempre deixá-lo convencê-la de que ela era menos do que era. Ela viu Bethany Wells e Scott Peterson, dois dos apoiadores mais vocais de Mark, amontoados perto da mesa de aperitivos, lançando olhares nervosos na direção dela. A Maya antiga teria ignorado eles, teria se contentado com a vitória privada. A Maya nova, a mulher que Rowan via, caminhou diretamente até eles. Eles ficaram em silêncio quando ela se aproximou, o desconforto deles óbvio. Bethany, Maya começou, a voz calma e firme. Você mencionou mais cedo como minha vida deve ser diferente agora. Você está certa. Por exemplo, meu marido não vê meus sonhos como uma ameaça aos dele. Ele não me diz que minhas paixões são hobbies tolos. Ele celebra meu sucesso, em vez de tentar sabotar. Essa é a diferença principal, não o dinheiro. O rosto de Bethany corou de um vermelho escuro e manchado. Ela abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Maya então se virou para Scott. E Scott, você disse que tinha orgulho do Mark por construir a firma dele do zero. Você deveria saber que o capital inicial para aquela firma veio da herança da minha avó, um investimento que eu fiz nele porque eu acreditava nele. Um investimento que ele convenientemente esquece de mencionar quando está contando a história heróica de origem dele. Scott olhou para o chão, para o teto, para qualquer lugar menos para Maya. A verdade das palavras dela, entregue sem malícia, mas com convicção inabalável, tinha o toque inegável de autenticidade. Ela não tinha terminado. A voz dela subiu ligeiramente, não num grito, mas o suficiente para chamar a atenção dos que estavam por perto. Por anos, eu deixei Mark me definir. Deixei a voz dele se tornar a única voz que eu conseguia ouvir na minha cabeça. Ele me disse que eu era fraca, então eu me senti fraca. Ele me disse que eu não era nada sem ele, e eu acreditei. Ela olhou pelo salão para Mark, que estava observando a cena se desenrolar, preso e impotente. Mas ele estava errado. As palavras eram simples, mas ressoaram com a força de uma revelação. Era a declaração de independência dela, falada não apenas para a sala, mas para o fantasma da garota que ela costumava ser. Minha vida não começou quando eu conheci Rowan Ashford, começou quando eu deixei Mark Reynolds. Tudo que eu tenho, porque finalmente comecei a acreditar em mim mesma. O amor e o apoio de um homem bom foi o vento a favor da sorte, mas eu fui a que aprendeu a voar de novo. O discurso dela foi recebido com um silêncio atordoado. Ela não tinha apenas se defendido, tinha reivindicado a própria história.
Tinha pego a narrativa feia e distorcida que Mark criou e colocado fogo. No lugar, tinha oferecido a eles a verdade, e era muito mais envolvente. O acerto de contas foi quieto, mas absoluto. Estava nos rostos envergonhados daqueles que tinham sido tão rápidos em julgá-la. Estava no respeito recém-descoberto nos olhos dos velhos colegas. Estava no jeito como Bethany não conseguia encontrar o olhar dela. E Scott, de repente, achou os sapatos dele fascinantes. E então, um som quebrou o silêncio. Aplausos. Começou com Jess e David, mas se espalhou. Sarah Bell, a florista, começou a bater palmas. Alguns outros se juntaram. Não era uma ovação estrondosa, mas uma onda de apoio, um reconhecimento da coragem dela. Rowan tinha ficado para trás, permitindo que ela tivesse o momento dela. Agora ele veio ao lado dela, os olhos brilhando de orgulho. Ele pegou a mão dela e apertou. Maya Vale Ashford olhou ao redor da sala para os rostos das pessoas com quem tinha crescido. Ela não era mais um fantasma ali, era real, era inteira, e estava finalmente livre. O reencontro não era mais uma cova de leões, era apenas uma sala cheia de pessoas, e ela não tinha mais medo. A história de Maya é um lembrete poderoso de que nosso passado não precisa definir nosso futuro. Mostra que a força verdadeira não é sobre nunca cair, é sobre ter a coragem de se levantar e reivindicar a própria narrativa. Ela contra-atacou as mentiras, não com raiva, mas com a dignidade quieta da verdade, provando que a voz mais poderosa que você pode ter é a sua própria. A jornada dela de uma gaiola dourada para uma vida de liberdade autêntica é uma inspiração para qualquer um que já se sentiu pequeno. Agora me conta, você conhece alguém que precisa ouvir essa história? Alguém que está deixando o passado definir quem ela é? Compartilha esse vídeo com essa pessoa. E se essa história de traição, redenção e o poder incrível do valor próprio ressoou com você, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias que tocam a alma assim. Nos vemos no próximo vídeo.